técnico. Agora sim, vamos a São Luís. Lá a situação foi crítica, foi complicada durante o período aí da pandemia. Houve esgotamento da estrutura de saúde, lockdown precisou ser feito e agora está numa situação completamente diferente. As atividades já estão retornando gradativamente. Eu vou falar agora direto de São Luís. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui conosco mais uma vez. Aliás, um agradecimento especial à TV Difusora lá em São Luís, sempre colaborando com a gente nessas coberturas. Boa tarde para você. Como é que está a situação aí em São Luís? Ô Joelson, boa tarde para você, boa tarde a todos. A situação agora parece que está mais tranquila, viu? Houve uma redução no número de casos, isso também se reflete aí no movimento das unidades de pronto atendimento, que estavam exclusivas aí para a Covid-19. Inclusive, a partir da semana passada, viu, Joelson, começou a se fazer a retomada também das cirurgias eletivas, de outros tipos de internação, com a liberação de leitos. Inclusive, as estruturas dos hospitais particulares que tinham sido alugadas pelo governo do Maranhão para atender a demanda que ficou muito grande, elas também já começam a ser devolvidas. Mas o número de casos aqui segue subindo, viu, Joelson? A gente está nesse momento com 70.059 casos confirmados. Desses, 21.402 são pacientes ativos, né? São pacientes que ainda estão com sintomas da doença, seja fazendo algum tipo de tratamento em casa ou fazendo tratamento também nos hospitais aqui públicos da capital. 88% das unidades de terapia intensiva destinadas à Covid-19 estão ocupadas na capital. Número também muito parecido no interior do estado, infelizmente, 1.721 vítimas. Agora, Joelson, na sexta-feira, o governador Flávio Dino realizou uma coletiva e essa semana foi colocada em prática a reabertura de mais um setor. Essa é a terceira semana de reabertura de setores aqui no estado. Desta vez foram as academias. A partir de hoje, elas reabrem as atividades, já reabriram, inclusive, desde o início da manhã, tendo que seguir algumas regras sanitárias. Um exemplo é que só pode ter um aluno a cada 4 metros quadrados. Cada equipamento ou cada máquina da academia tem que ter, viu, Joelson, um equipamento de limpeza. E os alunos têm que ser testados, aí a temperatura dos alunos tem que ser testada na entrada. Muitas academias aqui da capital estão fazendo o seguinte, agendando o horário com os alunos para poder não acontecer nenhum tipo de aglomeração. E tem exigência, viu, Joelson, até para os bebedouros. Agora eles só podem aí ser oferecidos, oferecer água das pessoas que vão para as academias, se tiver apenas nas torneiras. Não vão poder aí utilizar outro tipo aí, as pessoas não vão poder beber água de outra forma. Inclusive, até também, Joelson, tem uma exigência para os vestiários das academias. Elas só vão poder funcionar, ou eles só vão poder funcionar, se não aglomerarem, né, se não evitarem nenhum tipo de aglomeração. Se forem espaços muito pequenos, eles então terão que permanecer fechados. Então a gente vai ver agora a reportagem da coletiva que foi divulgada aí pelo governo do estado. Tem novidade também para o retorno das aulas aqui do Maranhão. Mudou do dia 1º de julho agora para o dia 1º de agosto. Vamos conferir. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o número de curados superou de pacientes ativos com a Covid-19. O dado foi apresentado pelo governador do Maranhão em coletiva realizada nesta sexta-feira. A taxa de letalidade continua caindo e está abaixo da média nacional. Apesar de termos um número de casos novos, casos notificados, ainda acima do que nós queremos, porém, a reposição de casos novos é menor do que a taxa de pessoas que estão sendo curadas. Nós temos mais pessoas curadas dia a dia do que novas pessoas contaminadas. Como consequência da melhora nos índices, o governador manteve para o dia 22 de junho a reabertura das academias. É claro que seguindo todas as regras sanitárias, como, por exemplo, evitar aglomerações e a melhora na higienização dos aparelhos. Já bares e restaurantes devem voltar a receber clientes no dia 29 de junho. Um calendário para os esportes também vai começar a ser estudado. Segundo Flávio Dino, já se trabalha com algumas datas. Primeiro para o futebol, que poderá reiniciar os treinos no mês que vem. Já os jogos poderão ser liberados em agosto. Quanto ao setor da educação, a data para o reinício das aulas mudou.
agora é 1º de agosto. Mediante o cumprimento dos protocolos sanitários e pedagógicos e considerando que crianças e jovens têm sido menos suscetíveis a esta patologia, nós podemos abrir as escolas. Naturalmente, é uma decisão tomada hoje para 1º de agosto. Se houver até lá outra circunstância, a decisão será revista, obviamente. Ô, Joelson, agora só para te revoltar também, para revoltar todo mundo que está no Piauí nos acompanhando, nesse final de semana, em meio a esse retorno gradual das atividades, foram registradas várias aglomerações em postos de combustíveis. Aqui é conhecido como pancadão. O cara vai lá, leva a cerveja dele para o posto de combustível, se aglomera, abre a mala do som e fica lá fazendo esse local como local de festa. Infelizmente, a Polícia Militar teve que agir aqui no estado, em vários pontos da capital, a Polícia Militar do Maranhão, para dispersar essa quantidade de pessoas. Inclusive, a nossa equipe de reportagem aqui da TV Difusora conseguiu registrar uma condução, uma mulher que ficou, acredite, Joelson, chateada com a ação da Polícia Militar nos postos de combustíveis, acabou sendo conduzida para a delegacia. Essa é a situação aqui do nosso estado. Só relembrando, Joelson, mais um ponto, na reportagem falamos que a retomada de bares e restaurantes ia ser dia 29, mas agora há pouco o governo do estado antecipou já para o próximo sábado. Eu volto ao estúdio com você aí, Joelson. Tá certo, obrigado, Eduardo Bueno, obrigado direto de São Luís, obrigado à TV Difusora também, afiliada do SBT, ajudando a gente, obrigado, hein? Obrigado pela colaboração, Eduardo Bueno.